Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Gosto mesmo muito de ter aqui. Gosto mesmo muito de ter sido convidado. Eu sei Obrigado. disso. Olha, uma pessoa que fala tanto da vida dos outros tem facilidade em falar da sua? Eu gosto de falar de mim. Sempre gostaste? Eu gosto muito de falar de mim. Eu gosto. Porque eu acho que é uma maneira de mostrar às pessoas algumas coisas que elas podem não saber. Agora resta saber se tu me consegues sacar alguma coisa que eu nunca tenho. Porque é isso. Falas daquilo que tu queres falar Pois. ou daquilo que tu sentes realmente? Não sei, aquilo que eu sinto, às vezes eu acho que as pessoas não querem saber. E depois, há poucas pessoas a quem eu possa contar aquilo que eu sinto. No tempo que nós vivemos é difícil, não há quase tempo para as pessoas ouvirem aquilo que nós temos para dizer que realmente sentimos. Mas às vezes não é gostar, é sentir necessidade de contar mais algumas coisas, para que as pessoas conheçam melhor. Mas achas que as pessoas te conhecem ou te percebem ao fim destes anos todos? Então, acho que já me conhecem melhor. É um bocadinho por fases. Tipo, de 5 em 5 anos vão conhecendo um bocadinho melhor. Mas acho que não sabem de todo quem sou eu, ou o que é que eu quero, ou o que é que eu sou, o que é que eu desejo, os medos, as vontades, eu acho que isso elas não sabem. Mas não te sentes transparente? Eu sou absolutamente transparente. Eu acho é que as pessoas, em Portugal, nós geralmente colocam-nos um rótulo na testa. Sim. E é muito difícil tirar um rótulo. E é muito difícil tu ligares uma televisão ou leres qualquer coisa e pensares assim, ai meu Deus, ele é mais do que isto que aqui está. Qual é o teu rótulo? De falar das pessoas. As pessoas acham que a base, a minha vida é falar das pessoas, dentro e fora da televisão, que não faço mais nada. Eu acho um bocadinho isso. E depois acham que eu sou demasiado estridente, acho que as pessoas que gosto muito de festas, gosto muito de sair, gosto muito desse tipo de coisas, que é exatamente o oposto daquilo que eu acho que é a minha vida. Não sentem o teu trabalho como profissão? Acham que isso é uma coisa muito leve de fazer acho na que vida? as pessoas não têm a mais pequena noção do que é o trabalho que eu faço. A mais pequena noção. Eu acho que às vezes nem os profissionais do meio, que trabalham lado a lado, entendem o esforço que é fazer aquele trabalho. Não sabem, porque muitas pessoas acham, no caso do documentário, que é o que as pessoas têm mais visibilidade, as pessoas acham que é sentar, conhecer meia dúzia de pessoas e desatar ali a falar. Não têm noção. Mas o que é que tu fazes para chegar ali e falar? Muito. Eu acho que... Para já fiz uma coisa muito importante que eu acho que é preciso fazer, é perceber como se faz mais do que aquilo que tinha sido feito até agora. E isso, eu não tenho um curso superior, eu fui aprendendo vendo o que os bons faziam lá fora. E fui para fora, e meti-me, ofereci-me para estagiar, ofereci-me para estar em redações, em perceber como é que as coisas funcionavam. Depois ver vários estilos. Depois conseguir meter tudo numa pessoa que sou eu e criar uma espécie de personagem que consegue comentar, entreter, divertir e informar. Sendo que essa personagem tem muita verdade tua. Toda. Só tem verdade. Só tem verdade. Quando eu digo na televisão um disparate maior, eu estou a pensar esse disparate maior. O que eu aprendi com o tempo foi, se calhar podes dizer um disparate maior, mas travas um bocadinho. Não precisas ser tão transparente a dizer as coisas. As pessoas vão entender à mesma e tu podes dizer com outras palavras que as pessoas vão perceber perfeitamente. O que eu acho é que precisamos de muita preparação para estar ali e para que as pessoas entendam que podemos estar a rir, mas temos que ser levados a sério. Porque eu acho que o meu trabalho pode ser feito a sério, mas eu não posso levar a sério. Eu não posso achar que aquilo é... Tipo, sou a única Coca-Cola do deserto, a última... Mas tens dias em que achas? Não, mas acho que não é assim. Não há ninguém em Portugal que faça o que eu faço, aquilo, no espaço documentário, como eu faço. Também acho. Não há mesmo ninguém em Portugal. Há muitas cópias, há muitas pessoas que quiseram fazer igual. Eu não fui o primeiro, outras pessoas já faziam. Só que eu tinha muita vontade de fazer, não isto. É que é um engano. Eu não tinha vontade de fazer isto. Eu tinha vontade de fazer televisão. Isto foi a brecha que apareceu na altura e como era aquela que aparecia. Tinha que fazer Era muito a porta bem de feito. entrada? Foi a porta de entrada. E eu aproveitei. Eu fui à Espanha, vi como se fazia, entreguei uma cassete e disse, é isto que eu quero fazer. Eu sou capaz de fazer isto. Era um miúdo. Isto era da Crónicas Marcianas, era o programa que o Carlos Cruz ia apresentar, lembra? Imagina. Sim. Eu era um miúdo. Gravei-me um VHS, vim e disse, olha, eu quero fazer isto, eu sei que eu sou capaz de fazer isto. Já estava o painel decidido e eu entrei nesse mesmo dia. Eles, o Emílio Rangel e a Paula Moura ligaram para a minha casa, para o Alentejo, telefone fixo, não havia cá telemóveis. Então vá, venha cá, vamos lá falar. E vim. E vim eu, com uma camisola canelada de gola alta, muito feia, e o Emílio Rangel disse-me assim, nunca mais pode usar essa camisola em lado nenhum. Nunca mais usei canelado, fiquei traumatizado. Mas olha, nunca mais daí saíste. Nunca mais saí. É a tua mágoa. Não é mágoa, é muito complicado fazer comentário
como eu faço, o melhor que sei, obviamente, e depois perceber que eu quero fazer outras coisas e dizer a todas as direções que eu quero fazer outras coisas, mas como sou tão fundamental naquelas, não há mais ninguém que o faça, é quase que impossível tirarem-me de um lado, desenraizarem para me colocar a fazer outras coisas. Mas vives tranquilamente com isso? Não vivo. Vivo na constante vontade de provar que consigo fazer outras coisas. Como tenho feito, tenho-me dado algumas oportunidades onde eu tento mostrar outras coisas. Mas eu, como sou muito realista, sei perfeitamente que eles olham para o Cláudio documentário, o Cláudio Com o dos tal famosos. foto. E eu sou mais do que isso. Percebes? Não sou só aquilo. Sou mais do que isso. E a minha enorme vontade, a frustração, mágoa, é que eu trabalho muito para ser um bom profissional de televisão. Eu não trabalho muito só para ser um bom comentador. Mas acreditas que vais lá chegar? Não tenho dúvida. Nenhuma. Nunca tiveste dúvidas na tua vida? Destas, nunca tive dúvida. Desde pequenino. Sempre soube que o meu caminho era este. Não achei que fosse tão difícil, devo dizer. Mas sempre, e achei sempre que difícil era manter-me cá. Não era chegar. Eu pensava sempre, um dia eu vou lá chegar. Mas como é que quando cá cheguei, pensei, como é que eu me vou manter? É que difícil é manter. Passares, eu estou há 18 anos nisto, desde 99 mais ou menos, passares por vários diretores, por vários projetos, por vários colegas, por várias pessoas e tentar sempre surpreender, fazer diferente, fazer outra coisa, para que o público não te canse de ti, porque quando te entregam um projeto e te dizem é nesta onda, e tu pensas, ai meu Deus, é a mesma onda do outro. Então o público quer outra coisa. Então tu tens de inventar, criar qualquer coisa. Nem que seja uma maneira de falar diferente, um bordão, qualquer coisa que cantas, inventas, falas inglês, qualquer coisa que prenda ao espectador. Era o que fazias em criança? Inventavas? Inventava muito. Frente ao espelho, inventava isto. Inventava conversas, inventava o que é que ia dizer, o que é que fazia, apresentava ao Festival da Canção, imitava a Helena Ramos, era locutor de continuidade, locutora. Locutores não havia, era uma mágoa minha, não havia locutores homens. E eu pensava, um dia vou ser locutora de continuidade. Mas a televisão era a tua única companhia. Porquê esse fascínio pela televisão? Olha, para te ser sincero, eu acho que a televisão para mim era a minha única companhia. Eu nunca tive muitos amigos. A televisão era muito a minha companhia. Eu não tive aquilo que se pode dizer uma infância... eu não tive nem infância nem adolescência. E hoje sinto isso quando as pessoas me falam de séries, de desenhos animados. Sabes aquela coisa mais normal? Sim. Lembras-te da Heidi? Está bem, não lembro. Não tens memórias disso? Não. Eu não me lembro do... o Dragon Ball. Uma banda de rock dos anos 80. Não te lembras porque não o viste ou porque apagaste? Não via. A minha vida de infância é uma vida de infância diferente das outras pessoas. Eu não tive aquilo que tu consideras uma infância. Aquilo que a minha filha tem, sim, graças a Deus, eu não tive. Porque nós vivíamos situação complicada e eu acho que quando as pessoas vivem situações complicadas em casa há outras prioridades além dessa. Além de ver desenhos animados, que naturalmente eu devo ter visto alguns, mas nenhum me ficou na memória. Eu não aprendi a dar bicicleta, porque eu nunca tive uma bicicleta. Eu nunca tive uma bicicleta. E faz muita confusão. Eu nunca tive uma bicicleta, mas eu nunca pedi uma bicicleta à minha mãe nem ao meu pai. Eu sabia que eles não me podiam dar uma bicicleta. Percebes? Mas quando é que tens essa noção? Porque uma criança aos 3 anos pede. Eu tive muito cedo a noção, eu tive tão cedo demais, a noção de que eu não podia ter as coisas. E às vezes houve uma altura em que eu tinha a noção que não as merecia, que é uma coisa horrorosa, que o tempo depois trabalha. A terapia acaba por trabalhar isso. Mas eu nunca tive. Mas porque havia pobreza extrema dentro de casa? Houve uma altura que nós vivíamos muito bem e houve uma altura que nós vivemos muito mal. A altura em que nós vivíamos muito bem é uma altura que eu não tenho já na memória, porque eu teria 4, 5 anos. A minha mãe vivia muito bem, o meu pai vivia muito bem. Quando vieram da África, viveram de forma muito confortável. Depois ficámos sem nada. Porquê? Mas quando dizemos sem nada, é sem nada. Mas porque perderam tudo? Porque perdemos tudo, porque a minha mãe fez um casamento que ela queria, entendia, com o homem que ela amava para a vida toda. Amou até morrer, tenho certeza absoluta, morreu há muito pouco tempo. O meu pai, que não é meu pai biológico, mas eu considero meu pai, porque foi quem me deu o nome e me criou, dentro de todas as condicionantes, é o meu pai. E eu acho que geriram mal o casamento, a relação. Tiveram muitos filhos, fomos 9.
Morreu um. Eu acho que a minha mãe era uma menina rica. Não tinha não lhe foi preparado, se calhar, quando a mãe também lhe morreu muito nova para trabalhar, e o meu pai não era de todo um homem de trabalho. Não era. Era um homem que veio de Angola, as fazendas, depois, com a descolonização, foi cada um para o seu lado. Não era um homem para trabalhar e não era um homem para ter filhos. Quando é que tu soubeste que não era ele o teu pai? Muito cedo. Nunca, não tenho a memória, mas nunca o tratei por pai. Tratava pelo nome próprio. Minha mãe nunca me escondeu e ele também nunca me escondeu. E isso foram exemplares. Nunca me disseram, é teu pai. Eu tenho o nome dele. Ele sempre me tratou da mesma maneira que tratou os meus irmãos, do primeiro até eu é que nunca tive pele. Nem nunca tiveste vontade de conhecer o verdadeiro? Não, nunca, zero. Mas porquê? Porque não acho que seja meu pai. Para já achava sinceramente que era uma falta de respeito com a minha mãe, se me passasse pela cabeça conhecer o meu pai verdadeiro. Mas porque ele vos abandonou? Não. Então? A minha mãe viveu uma história de amor. Sim. Percebes? A minha mãe viveu uma história de amor que eu tenho que respeitar. A minha mãe engravidou de mim, obviamente, foi para Angola e quando foi para Angola apaixonou-se Do teu padrasto? pelo meu padrasto. E quando me tem, já estava com o meu padrasto. Então eu vou ter que respeitar aquela história de amor. Eu não gostava do meu padrasto. Mas eu não gostava do meu padrasto porque não gostava. Mas então o teu pai também não teve culpa? Nenhuma. Mas eu Então não porquê tenho... que não o queres conhecer? Então, mas se ele quiser conhecer, ele sabe onde me encontrar. Ele sabe onde me encontrar. Mas tu não sentes que o culpaste de alguma forma? Não culpei. Não, até sabes porquê? Porque em casa falamos de tudo abertamente. A minha mãe nunca me escondeu. Eu sei quem é a mulher dele, as irmãs, as filhas dele, onde é que ele mora, quando é que a mãe dele morreu. Sabemos tudo. Ele nunca me procurou. E porquê que achas que ele nunca te procurou? Eu acho que ele não tem interesse. Será que ele não ficou magoado? Não, porque a minha mãe comunicou-lhe que tinha um filho. E ele sabe que tem um filho. É que nós estamos a falar de uma aldeia, onde toda a gente conhece toda a gente. Não estamos a falar de uma Mas tu não te submetrópole. esqueças que era um filho que já nasce na companhia de outro homem. Mas ele sabia. Ele sabe. Cristina sabe. Ele sabe perfeitamente que nunca vai ser meu pai. Nunca. Nunca vai ser o avô da minha filha. Seguramente. Mas uma conversa assim nos olhos, se ele um dia quiser ter, eu tenho. Claro. Porque ele nunca lá esteve quando eu precisei. E ele sabe perfeitamente que eu preciso Mas muitas nunca houve vezes. uma tentativa de aproximação, nem tua nem dele? Houve numa altura de muita aflição, tentei aproximar-me, falei com ele ao telefone 2 vezes, mas achei que não valia a pena. Mas quando não se tem contacto nenhum com o pai e se liga, diz o quê? Eu, assim que disse o meu nome, ele sabia logo quem eu era. Eu tinha para aí 15 anos, 16, 15, 16, foi quando saí de casa. E queria mais ou menos perceber a raiz da situação. Minha mãe tinha-me contado uma história e eu achava que se calhar era bom ouvir o outro lado da história para perceber o que é que estava a acontecer. Mas as coisas que ele me ia dizendo não me agradavam. Ele culpava a minha mãe. E eu não queria que culpassem a minha mãe. É a minha mãe. Não queria que culpassem a minha mãe. Minha mãe tem a história dela, que eu acredito na história dela, e eu pus-me à disposição dele se algum dia ele quisesse conversar. De pai para filho eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas de homem para homem, eu acho que eu falaria com ele na boa, tranquilamente. Eu disse muitas vezes, quando o meu pai morreu... Gostou-te? Não, aliviou-me. Porque eu não tinha boa relação com ele. Era um homem muito difícil, e tinha péssimas memórias dele. Aliviou-me porque ele estava doente, estava a sofrer, e eu não queria, e foi muito repentino. Eu não queria que ele sofresse. Eu não queria que ele sofresse não por mim, mas não queria que ele sofresse pelos meus irmãos, que são filhos dele, e sei que têm por ele, obviamente. Porque ele sempre foi, apesar de separado da minha mãe, eles quando se divorciaram, ele manteve sempre uma relação com os meus irmãos e com a minha mãe. Porquê é que eles se divorciaram, se era a grande história de amor da tua mãe? Eu estou convencido que se ele não tivesse morrido, a minha mãe acabaria com ele. Divorciaram-se porque era incompatível, Cristina. Completamente incompatível. Os feitios de vida eram incompatíveis. E eles estiveram juntos quantos anos? A vida toda. 30 anos. A vida toda. 30, 35 anos. Muito tempo. Com muita violência. Muita violência. Numa casa onde tu percebes... Eu falava isto no outro dia com a minha irmã durante as férias. Falo abertamente porque nós falámos em casa, graças a Deus, de tudo. Com a minha mãe e com os meus irmãos nós conseguimos falar destas coisas todas.
Eu acho que a culpa da violência é porque quando o dinheiro desaparece, Sim. é muito complicado tu manteres uma relação saudável se o dinheiro desaparece e se tu tens, de repente, 8 filhos ali à tua frente para sustentar. É muito complicado. Eu acho que é complicado. E depois é muito complicado para a minha mãe ver os filhos naquela situação com um marido que, se calhar, não devia ter tido filhos. Não devia ter tido. Eu estou convencido que o meu pai não devia ter tido filhos. Não nasceu para pai. Não nasceu para pai. Ele não tinha a mais pequena noção do que é o amor de um pai. Eu não tinha. E tanto não tinha que eu dizia muitas vezes que um pai não é uma pessoa que não faz falta nenhuma. Eu não tinha a mais pequena noção do que era um pai. Eu não sabia o que era. Mas era só contigo ou com os teus irmãos Com também? os meus irmãos também. Só que o problema dos meus irmãos é que eu sou um bocado mais esperto. Eu não sou mais esperto. Eu sou mais realista. E eu via coisas que eu não gostava. E não queria ver. E achava que nós não tínhamos de ver. Mas quando ele agredia a tua mãe, o que é que tu fazias? Há alturas não podíamos fazer nada. Nós temos que recuar muitos anos. Não é como agora. Agora levanta-se um telefone e estamos todos protegidos. Na altura não se podia fazer nada. Mas escondiam-se no quarto, faziam o quê? Escondíamos no quarto, porque se nós fizéssemos alguma coisa também nós poderíamos sofrer alguma consequência. Éramos umas crianças. Vocês eram agredidos também. Também. Eu fui muitas vezes agredido, muitíssimas vezes. Mas já não doía a partir de determinada altura? Nunca me doeu. Nunca. Eu nunca chorei porque o meu pai me bateu. Agora, se a minha mãe um dia me der um estalo, eu choro. O meu pai nunca. Eu sempre lhe fiz frente. Frente não no sentido de eu fazer frente, mas eu sempre lhe mostrei que esse não era o caminho. Ele não tinha razão. Nós, se reclamássemos alguma coisa, que era só bem-estar, alguma tranquilidade, luz em casa, se nós reclamássemos isso é porque nós tínhamos direito. Ele não gostava que nós reclamássemos isso. Ele não gostava. Ele queria fazer outra coisa. Ele era um homem muito inteligente. Era uma pessoa com uma criatividade imensa, com uma cultura, uma pessoa viajada, estudada. Mas não consegues soube trabalhar. compreendê-lo? Aquilo era o quê? Falei no outro dia com a minha irmã, não consigo compreendê-lo. Ou ele era bipolar, de transtorno, mas ele não ia a médicos, não ia. Portanto, não ia que sofreu de cancro de pulmão. E à última é que conseguiu ir, aguentou, foi à última, porque foi encontrado e de repente levaram-no para o hospital. Morreu sozinho. Morreu sozinho. Um homem que tem 8 filhos, uma mulher, morreu sozinho e que viveu a vida toda rodeada de gente. Morreu sozinho, numa pensão. Para nós, filhos, também não é uma situação agradável. No funeral estávamos eu e os meus irmãos, só. Que não foi funeral, foi. Porquê é que foste ao funeral? Pelos meus irmãos e porque tinha falado 1 mês e meio antes ao telefone com ele. Ele tinha sido muito desagradável comigo e eu tinha-lhe dito que estava na altura, se calhar, de nos sentarmos frente a frente para ele me dizer aquilo que ele achava. Ele não aceitava a minha condição sexual. Nunca me disse diretamente, disse-me antes de morrer. Ele tinha uma mentalidade que eu não consigo entender num homem com o caminho que ele teve. Tão culto, como tu dizias, Exatamente. tão informado. Não consigo entender. Não consigo. Ele sempre me tratou... A teoria da minha mãe é uma teoria engraçada. Que ele gostava muito de mim. E eu defraudei-o. Percebes? É como se eu o tivesse defraudado a todo momento. Ele devia querer que eu fosse advogado, professor, sei lá, outra coisa qualquer. E eu quis sempre ser artista. E as coisas que ele me via era ser artista. Fazer artista. Quando fui para a televisão, ele achava horroroso eu ir para a televisão. Nunca permitia que eu viesse fazer castings. Por isso eu tive que sair de casa muito cedo. Não permitia nada dessas coisas. Mas achas que a tua mãe tem esse mesmo sentimento? Não. A minha mãe é uma mulher muito livre. A minha mãe é uma mulher muito livre. É uma benção da natureza. A minha mãe tem 72 anos e aceita os filhos tal e qual como eles são. Mas o que é que vocês receberam durante esse período tão mau da vossa vida? Foi amor? Dela? Ensinamento. Eu acho que houve uma altura da vida da minha mãe que ela não tinha tempo também para perceber o que estava a acontecer. Eu acho que deve ser muito difícil. Se eu me vejo complicado educar uma criança com 14, só uma filha e com uma base familiar tão boa que eu tenho de irmãos e mãe e parte da mãe da Leonor, eu imagino que a minha mãe estivesse ali, não digo perdida, mas meio desorientada. Porque de repente tu vês abalar-te tudo. Tu não tens quadros em casa, não tens nada.
Vocês passavam fome. Sim. Mas com a maior tranquilidade te digo isto. Sim. Sem... Mas fome de não comer nada um dia inteiro. Fome de não comer. Eu faço algum... Falo com muita naturalidade porque hoje, sabes uma coisa? Li a entrevista da Filomena Cautela. Sim. E ela diz uma coisa que é muito interessante. Uma coisa é nós ouvirmos as tragédias nas notícias e estarmos solidários com as pessoas. Outra coisa é vivê-la. Outra coisa é vivê-las. E o que não é que me irrita, mas o que me indigna hoje é perceber gente a falar de violência doméstica, de fome, de poucas condições, que não têm a mais pequena noção do que está a dizer. E destas bandeiras que se levantam, que à frente estão pessoas que não têm a mais pequena ideia do que é a realidade. Percebes? Não Porque têm. o que é que era a tua miséria? A realidade é esta. A realidade é tu saberes perfeitamente que tens em casa irmãos que precisam comer, não conseguem comer, porque a tua mãe sai cedo para trabalhar. Às vezes a tua mãe ir trabalhar para o campo, que foi o que aconteceu à minha mãe, que nunca tinha trabalhado, e foi trabalhar para o campo, que não é desonra, atenção, mas foi para o campo trabalhar já mulher feita com filhos, para ganhar uma miséria, para poder ter dinheiro para dar de comer aos filhos. Ganhava-se à semana, era a jorna, é uma coisa que existe, ganhava-se à semana, percebes? Então à semana nós íamos ao supermercado, mas a partir de um certo ponto, porque se comprava fiado, já não se dava fiado, percebes? Porque o meu pai não trabalhava. E a minha mãe, às vezes o meu pai ficava com o dinheiro da minha mãe. E se tu não pagavas a conta do supermercado, tu já não podias ir buscar fiado. Estás a perceber? É esperar um dia inteiro para que o teu pai chegue a casa com dinheiro para que tu possas comprar pão no dia a seguir. Só pão. Só pão. Mas só pão é ótimo. Só pão é muito bom. Quando eu digo às pessoas que só pão com manteiga e café é uma coisa muito boa, as pessoas acham que eu estou devagar. É muito bom. Tenta saborear pão com manteiga e café para tu perceberes o bom que isso é. A esta distância é uma coisa maravilhosa. Percebes? É muito bom. Mas como é que um miúdo ou um adolescente, já nessa altura, sobrevivia um dia inteiro cheio de fome? É, basta olhar para os meus irmãos. A coisa mais preciosa que tenho na minha vida são os meus irmãos e as minhas filhas. E a minha filha. Eu só queria que eles estivessem bem. Mas tu não comias para eles comerem? Eu não comia para eles comer, não me importava nada de não comer. Eu sempre tive um objetivo de vida e sabia que aquilo era temporário. Eu sabia que um dia eu iria conseguir que aquilo fosse temporário. Mas não havia ninguém à volta? Tios? Recuas muito tempo. Recua muito tempo. Se estou quase 30 anos em situações destas, para uma família como a minha, que na altura vivia numa casa faustosa, a minha mãe era uma menina muito bem vista, muito bem criada, o meu avô, um senhor que morreu muito cedo, com muito dinheiro, a minha avó a mesma coisa. As pessoas não sabem o que se passa dentro de casa. Vocês escondiam a vossa condição? As pessoas sabiam, mas tentavam-me esconder. Porque tu vais para a escola e as pessoas olham para ti e percebem que se calhar tu não devias beber 2 pacotes de leite, sequer só um, estás a perceber? As pessoas percebem. Numa vila tudo se percebe. Só que as pessoas também têm medo de dar um passo. E o meu pai impunha muito respeito. Muito respeito. Respeito ou medo? Às pessoas da rua, respeito. Porque as pessoas não... Ainda hoje, eu lembro perfeitamente, ainda quando falei com ele, a última vez, ele impunha respeito. Eu não lhe tinha medo. Eu tinha respeito. Eu não acredito que os meus irmãos tivessem medo ao meu pai. É respeito. Porque foi a imagem de pai. Não te consigo explicar. Mas então, que importância é que tu achas que ele teve na tua vida? Ele na minha vida não teve importância nenhuma. Eu acho que as coisas que ele fez em nossa casa fez com que a minha mãe nos passasse ensinamentos que nos passam para a vida. De que género? Que se não formos nós, ninguém faz por nós. Que desistir não é a melhor opção. Nunca. E que amanhã o dia é melhor. Percebes? E que amanhã... E aprendemos a fazer as escolhas. E uma coisa muito importante que a minha mãe me ensinou sempre é não olhar as pessoas de cima. Perceber sempre que a ajuda pode vir de um sítio qualquer. E nós tivemos ajudas de pessoas, na altura, que não estávamos à espera de que nos pudessem ajudar. Eventualmente pessoas que tinham trabalhado para os meus avós, para a minha mãe, pessoas que nos ajudaram. Que tinham sido empregados. Exatamente. Percebes? E que nos ajudaram. E que sempre respeitaram a minha mãe e que sempre a trataram por menina, percebes? No sentido de respeito. Coisa da aldeia. E isso a mim dá-me orgulho. Eu olho para a minha mãe e vejo que se um dia eu tivesse dinheiro e
esse talento, eu mandava fazer o filme da história da vida da minha mãe. Porque é uma vida de filme maravilhosa. Com tudo o que passamos, minha mãe tem 8 filhos vivos à volta dela. Percebes? É uma coisa impressionante. Uma mulher que tem 8 filhos à volta dela, preocupados com ela e preocupados uns com os outros. É uma coisa da nossa história muito boa. Tu nunca a culpaste de nada? Nunca. Nunca. E depois da Leonor nascer, menos ainda. Porque, por muito que a minha mãe amasse um homem, eu entendo perfeitamente o amor, e depois de eu viver umas histórias de amor, eu sei perfeitamente o que é o amor de um filho, o que é um amor de carne. E não se pode culpar uma pessoa. A paixão cega, é difícil dominares o amor, é difícil controlares o amor, e às vezes estás na mão da outra pessoa sem querer. Tu amaste a tua mulher? Amei. Amei. De uma maneira diferente daquela que amei homem com quem tive depois. Ou quando descobri que me apetecia estar com homens, mas amei. Queria muito aquilo. Mas então tu não tiveste noção da tua condição sexual, como dizes, cedo? Não. Eu percebi sempre que eu não era igual às outras pessoas. Eu não gostava de jogar futebol. Eu não gostava das conversas dos rapazes. Eu era muito mais amigo das meninas. Eu não me identificava com as roupas. O meu pai já em pequeno dizia, ai, maricas, percebes? E tu sabias o que era isso de ser maricas? Sabia. Eu sabia porque eu vi o tom. Estás a perceber? Mas e quando ele dizia maricas, isso provocava em ti alguma coisa? A minha sensação é de, não faz mal, deixa ser. Eu ainda não sabia, eu sabia que não era uma coisa, para ele era uma coisa depreciativa. Eu sabia que para ele era um homem que gostava de outro homem. Mas eu não sabia que era aquilo que eu queria na minha vida. Eu estava longe de imaginar, sabia lá eu agora o que era a minha vida. E a tua mãe dizia-te alguma coisa nessas alturas? Eu nunca falei com a minha mãe sobre a minha orientação sexual. Nunca, até hoje? Nunca. Porquê? Porque não é preciso. Porque as mães sabem. A minha mãe não precisa que eu lhe diga, nunca precisou que eu lhe dissesse. A minha mãe sabia seguramente, desde sempre. Desde sempre, a minha mãe soube desde sempre. Eu queria família. E eu apaixonei-me pela minha mulher, pela mãe da Leonor. Eu queria aquela pessoa na minha vida para sempre, como quero e mantenho. Mas o que era a paixão? Porque todos nós, quando vivemos relações, temos vontade de ir para a cama. E fui. Sempre. E gostava. Sempre. E lembro-me de brincar com a Susana e dizer, espero não cometer nenhuma confidência, que ela agora está muito feliz, graças a Deus, noutra relação, e fico muito contente com isso, que quando começaram as primeiras críticas a dizer o Cláudio é gay, o Cláudio é homossexual, e dizer-lhe assim, se as pessoas soubessem o que nós fazemos na cama, não escreviam estas coisas. Mas ela nunca sentiu. Não. Eu acho que a maior decepção da Susana no momento foi quando eu lhe contei e ela disse assim, meu Deus, afinal as outras pessoas tinham razão e eu nunca percebi. Porque ela ouvia coisas. Ouvia, claro, como eu também ouvia, não é? Como a minha mãe ouvia. E ela falava disso? Sim, falávamos normalmente. E tu? Mas qual é o problema? Eu sou assim, esta é a minha maneira de ser. Porque tu gostavas dela? Sim, era a minha maneira de ser. Eu nunca tinha estado com um homem. Eu estive com um homem aos 33 anos. 32 para 33. Eu nunca tinha estado com um homem. Mas então o que é que um homem te fez sentir que ela não tinha feito? É porque eu sou homossexual. Estás a perceber? Eu descobri que era homossexual. Só. Eu não sou bissexual. Eu não sou. Eu não gosto de homens e de mulheres. Eu gostei daquela pessoa, da Susana, daquela mulher, de toda a ideia que nós tínhamos de família, de ter tido a minha filha, que eu queria muito ter filhos, de tudo aquilo, e o que mais me custou neste processo todo foi eu chegar a casa e saber que aquilo ia acabar. Percebes? Aquilo ia acabar, a minha ideia de família ia acabar. Tal como eu a imaginava, a minha ideia de família ia acabar pela segunda vez. Não tive em criança e não ia ter ali. Não ia ter. E tinha uma filha já. E pensei, e agora, a minha filha? O que é que vai ser? O que é que eu vou fazer? E graças a Deus conseguimos orientar muito bem a situação. Nessa conversa com a tua mulher, o que é que te custou mais? Olha, saí de Lisboa, tinha jantado no dia anterior com a pessoa por quem me tinha apaixonado. Não tinha ido para a cama com ela ainda. Sabia que ia, porque eu já estava... Foi assim, foi amor à primeira vista. Foi uma paixão, foi uma... Se calhar foi o amor que a tua mãe sentiu pelo teu... Por isso eu entendo, por isso eu não culpo. Nem isso, nem faz juízo de valor de histórias de amor das pessoas, porque nós não sabemos o que está lá dentro. Eu sabia, isto vai acontecer. Foi no corpo, foi na cabeça. Mas para quem não se sentia homossexual, não quando tu de repente olhas para um homem e te apaixonas por ele... Nenhuma. Não fui a psicólogos,
Não tive nenhum problema interno, nada. Só pensei, vou ter que resolver o problema em minha casa, porque o que eu não vou conseguir fazer é manter a vida dupla e não contar isto à Susana. Mas isso foi muito rápido. Então, foi o tempo de uma viagem de Lisboa. Eu jantei num dia à noite, dormi nesse dia, mal, e fui a Lisboa e pensei como é que ia fazer a conversa. Então estava... Foste o caminho inteiro a Estava pensar nas palavras. Tudo o que ia dizer. Depois sempre tudo ao contrário. Mas fui a pensar. E te lembro perfeitamente, estava na cozinha, estava a tirar a roupa da máquina, a Susana chega e eu digo, temos que ter uma conversa. E ela, o que foi? Temos que nos divorciar. E ela, porquê? E eu, é porque eu gosto de um homem. Assim. Assim. Fez um silêncio. Até aí às 9 da noite, 10 da noite. Ela chorou. À minha frente não, mas chorou muito sozinha, porque eu vi aos clímaxes. Tu choraste. Eu chorei eu não gosto de fazer as pessoas sofrer. E sabes do que é que... E agora, e chorei há muito pouco tempo, sabes porquê? Porque imagino que tenha sofrido tanto como eu também já sofri. Eu fiz sofrer, e eu odeio fazer as pessoas sofrer, faz muita confusão. Eu fiz sofrer uma pessoa de quem gostava e só senti o que é aquela dor quando me fizeram exatamente a mesma coisa. Quando sofri. Percebes? Porque nós, quando não estamos na carne das pessoas, achamos... Achas que quando fazemos, recebemos sempre? Sim. Acho que sim. O karma é uma coisa... Ainda bem que existe, mas quanto mais damos, mais recebemos. E se fazemos sofrer um dia, vamos sofrer. Tiveste medo da vergonha pela qual ela passou porque o marido era homossexual? Sim. Era o que mais me preocupava. Aliás, vivi todo o processo muito preocupado com... Graças a Deus, a Susana tem uma estrutura emocional maravilhosa e uma família encantadora, com quem ainda hoje me dou, e a minha sogra ainda me faz broas na Páscoa. E eu... Nunca ouviste nada desagradável deles? Nada. Nem isto, Cristina. Nada. Mas quando eu digo nada, é mesmo nada. A Laurinda, que é a minha sogra, é uma pessoa encantadora que ainda hoje me telefona, ainda hoje me faz broas, me faz talaças. A Lourdes, que vivia, que é a tia da Susana, que é como se fosse mãe, ainda hoje me telefona. Trataram da minha filha como eu vou à casa deles. Agora não vou com tanta frequência pelas razões óbvias, mas é uma coisa tão bonita. Foi uma benção de Deus, porque eu acho que eu consegui, durante aquele caminho que fiz até ao Alentejo, eu vou tentar fazer as coisas da melhor maneira, para ver se me consigo aqui fazer as coisas bem. E eu acho que fiz muito bem sem saber. Não deve ter sido eu. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que foi alguém que me inspirou e disse, olha, vais ter esta conversa assim, vais passar. E nunca dei justificações a ninguém, só a Susana. Nem a irmãos, nem a mãe, nada. Nada. Os meus cunhados, que ainda hoje os trato para cunhados, dão-se lindamente comigo. A família da Susana é a mesma coisa. A minha melhor amiga é a prima da Susana. Ainda se mantém. A minha mãe tem uma belíssima relação com a Susana. E na aldeia? Não me preocupo nada com as pessoas possam pensar no meu respeito. Nada. Tu sabes o que é viver numa aldeia. E numa aldeia tu andas de chanatos, tu vais ao café, tu dizes bom dia. Vem buscar o jornal, dê-me uma torrada. As pessoas não... Tu és aquilo. As pessoas não se importam com quem tu te deitas ou tu não te deitas. Elas falam entre elas, mas elas não vão mudar o comportamento delas porque tu te deitas com um homem ou com uma mulher. Elas não vão fazer isso. O maior amor da tua vida foi a pior experiência da tua vida? Foi a pior experiência da minha vida. Não foi, a altura foi, vivi outro amor depois, o de agora, mas na altura, o amor de 10 anos, que durou 10 anos, e eu entendo muito bem a minha mãe, porque foram 10 anos onde eu vivi apaixonado desde o primeiro dia até ao último. E como a paixão é uma coisa que tu sentes e as pessoas dizem que acaba 3, 4 meses depois, é mentira. Eu vivi apaixonado 10 anos. Sentias coisas quando o vias? Tudo. A vontade de estar, de fazer, de acontecer, de planejar, de querer, de tocar e pensar, Deus, e quando é que vem? E vou-me pôr bonito para ele, e vou fazer isto para ele, e vou ralhar com ele, porque eu sou muito pai, e as minhas relações acabam todas ou não funcionam porque eu sou isto. A culpa é tua? É minha. Eu estou muito culpado. O amor é o meu calcanhar daqueles. Porque não foste amado? Eu acho que é por isso. Eu não fui amado. A minha mãe, se vai ver isto, vai pensar, não é que a minha mãe não me tenha amado, mas eu nunca soube o que é o amor como as pessoas o entendem.
Percebes? Eu nunca, como a minha filha entende o amor, eu não o entendi. Eu não tive tempo. Se calhar existiu, mas eu não tive tempo. E nós somos o que somos, quer dizer, já passou, mas eu não tive tempo. Depois eu sou moldado como a vida me vai fazendo. E eu, quando gosto de uma pessoa, eu estou sempre a protegê-la. E as pessoas não são, diz-me a terapeuta, que Isto ajuda a seguir a isso? Sim, eu faço terapia. E sempre me disse que eu tenho que meter na cabeça que sou namorado, não sou pai nem mãe. E eu preocupo muito, quando gosto de uma pessoa, preocupo muito se tem as contas pagas, se está frio, se veste um casaco, se almoçou, se jantou, que horas vai, onde vai, com quem está, como se comporta. E isso para outra pessoa sufoca. Foi por isso que se quis ir embora? Não, não foi por isso que se quis ir embora. Foi-se embora porque... por muito que nos custe, ou que me custe, foi-se embora porque deixou de gostar. E não teve a coragem de dizer e inventa outras desculpas. Eu gostava ainda, mas ele já não. Foi-se embora porque deixou de gostar. E eu, depois de se ir embora, eu continuei a gostar durante muito tempo. Sentia-me ainda com aquela pessoa. Era aflitivo, é fazer um luto de uma pessoa que está viva. Isso é uma coisa horrorosa, horrorosa. Demora tempo. Demora muito tempo. Já passou. Já passou. Só passou. A terapia ajuda muito, mas porque tu tens que perceber que se aquela pessoa não te quer, não vale a pena. E eu fiz exercícios práticos, idiotas e patéticos, que era descrever: fez-me isto mal, fez-me isto bem, fez isto mal, fez isto bem, pôr na balança, aquelas coisas mais básicas. E a balança dava o quê? Que era melhor não estar. Era melhor não estar. Porque por muito feliz que eu tivesse sido, que tivesse... fez-me também muito infeliz. Eu nunca farei à pessoa, a nenhuma pessoa com quem eu esteja, eu tento não fazer, magoar. Voluntariamente. Acabamos sempre por magoar as pessoas de quem gostamos, mas magoar voluntariamente, eu tenho sempre uma coisa que eu nunca quero fazer. E magoou-me. E sabia que me magoava e estava-me a magoar. Depois, embora eu entenda que as pessoas terminam e cada um vai à sua vida, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pedacinho de... A história aconteceu. É bonito que fique. Não se apaga. Não se apaga. A história não se apaga. A tua filha tinha uma boa relação com ele? Não. Minha filha não tinha. Conhecia, de forma... Ironicamente, eu senti sempre... Sabes quando tu sabes que a pessoa é muito boa para ti é uma história muito boa, mas que há qualquer coisa que te diz que não... Então nunca os apresentaste? Não, apresentei. Uma das coisas que mais me magoou foi eu apresentei a Leonor, que sabia, que sempre soube quem era a pessoa. Que era teu namorado? Sim, sempre soube. Sempre soube. Em casa da minha mãe, toda a gente sabia. As minhas irmãs falavam do assunto, era público, eu nunca escondi. Eu só não digo agora o nome porque não me apetece. Sim. Mas nunca escondi, porque a pessoa tem a vida organizada e tudo. E a Leonor sabia. E a Leonor um dia vem a Lisboa e diz-me assim: eu gostava de conhecer o teu amigo. Eu sabia o que ela estava a dizer. Eu digo: também, com certeza. E marquei um encontro. E falámos, normalmente, aquelas coisas todas. Aí já vocês tinham os dois falado sobre a tua homossexualidade, tu e a tua filha? Não. Nós só falámos, eu e a Leonor só falámos abertamente sobre a sexualidade no dia dos meus anos, em novembro, que ela, porque é uma miúda, em casa da minha mãe, onde eu faço geralmente o jantar, onde nos reunimos sempre em casa da minha mãe, e ela estava muito mal disposta. A Leonor estava muito mal disposta. E eu chatei-me com ela e digo: Leonor, é o dia dos anos do pai, não há nenhuma razão, vai vir de Lisboa para tu estar... Aquelas coisas que se dizem. E ela, no ato de rebeldia, disse assim: estou sempre a estragar as festas todas, eu quero falar contigo. E eu disse: ai meu Deus, isto é, qualquer coisa que ela tinha... Tu sabias que ela já sentia algo? Ela já sentia, porque ela já tinha dado sinais às minhas irmãs, com quem tem boa relação, de qualquer coisa. Já me tinha perguntado, o que é um bissexual? E já dizia muitas vezes coisas do género: eu acho tão normal os homens gostarem dos homens e as mulheres gostarem das mulheres. Ela tinha dado vários sinais para que eu avançasse com a conversa. E tu não avançaste? Eu tinha medo. E foi ela que me chamou a casa nesse dia, jantámos a casa da minha mãe, fomos para a minha casa, e me disse: as pessoas dizem isto, pai. Eu sei que tu és homossexual, mas eu gosto à mesma de ti. Só que eu gostava que tu me dissesse.
A minha filha é a melhor coisa. Foi aí que te sentiste aliviado. Porque eu senti-me mal porque não era ela que tinha que me puxar a conversa. Era eu. Eu é que lhe devia ter dito assim, Leonor, anda cá que o pai tem uma coisa para te dizer. Não era... Mas como é que se diz a uma criança? Não sei, achei sempre que... Para ela era mais fácil, percebes? Porque na prática as crianças são esponjas. É normal para ela. E eu ia sentir assim, eu vou falhar aqui, qualquer coisa eu vou falhar. Eu vou dizer qualquer coisa e ela não... E ela recebeu. É uma coisa tão natural. Na vida dela é tão... Eu sou muito abençoado porque os meus amigos são os pais dos amigos dela. Uma vila é uma coisa maravilhosa. Toda a gente me conhece, não há aquela chacota de ai, o pai é gay, ai, que essas coisas. Está muito bem entrosada e para mim isso é um alívio. Achas que ela nunca teve vergonha de ti? Tenho a certeza que não. Absoluta. Agora, o que ela tem é... pai, não precisas ir à escola. Mas é mais porque começa a ter a noção de que o pai é uma pessoa conhecida e ela prefere não... Percebes? Não, Sim. não misturar um pouco as Não coisas. tem nada a ver com a condição sexual. Não, nada. Isso tenho a certeza absoluta. Isso está muito bem resolvido na cabeça dela. Muito bem resolvido. E o amor, como é que está na tua? A minha sorte é que é um dia sem querer. A minha sorte e o meu azar. Apaixonei-me agora nesta temporada. Sem querer. Não estava à espera. Porque não achavas possível. Não, achava que já era impossível. Achava que para mim o assunto estava encerrado. Nunca mais na vida te ias apaixonar. Achava que aquilo era uma coisa única e que se um dia, quando morresse, São Pedro chegasse lá e me perguntasse quem era esta pessoa. Aquela pessoa que marca, que é importante, que fica para ti e para a vida. Mas um dia, por ironia do destino, sem nenhuma razão aparente, parece uma pessoa à frente e eu, sem querer, porque não queria, fui-me envolvendo. E fico completamente perdido de amores por esta pessoa. Era conhecida essa pessoa? É. Ainda é? É. Vocês estão juntos? Não. Porque não consegue... Porque eu acho que não estamos juntos porque ele não quer. É assim tão simples quanto isto. Mas é porque não gosta? Não, acho que gosta. Acho que não tenho a certeza. Mas porque estava muito magoado e muito marcado e com este meu medo de não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Fui logo com os pés contra a parede e disse, atenção, eu não quero isto, aquilo, o outro. E fui afastando, percebes? Fui colocando condições absurdas numa relação que estava a começar e eu que não tinha que ter nenhuma expectativa em cima. E eu já estava com muito medo de que aquilo, ai meu Deus do céu, isto vai crescer, eu vou criar aqui, a pessoa vai se apaixonar perdidamente por mim, eu depois não me vou apaixonar por ela, então vamos sofrer, alguém aqui vai sofrer. Eu não queria nada disso. E então disse, meu amigo, ponto final, é cada um à sua vida, porque eu não consigo E fazer agora nada disso. arrependes-te disso? Arrependi-me, falei, mas só falei tarde. Agora ele já não volta. Agora ele não me parece que volte. É uma pessoa também muito... É encantadora, tem um caráter fortíssimo, que marcou muito. É seguramente o amor da minha vida, não tenho dúvida nenhuma. O bom. O bom. E não sei o futuro, mas a verdade é que não consigo ser amigo. Eu não acredito que quando se ama e se quer estar com a pessoa e quer, vai dar na amizade. Eu não acredito. Não acredito neste estado de sentimento, estás a perceber? Mas a pessoa entende que, sim, podemos ser amigos, mas sim, não podemos ser namorados. Ou seja, tudo o que ele queria na altura e eu não quis por medo, mas primeiro até por proteger. Porque eu tinha muito medo que um dia as pessoas dissessem assim, é o namorado do Cláudio Ramos. Eu não queria isso. Porque a pessoa está a começar uma carreira, digamos assim, já tem uma carreira, mas não é assim uma pessoa muito conhecida ainda, mas quer trabalhar muito na área, e eu tinha muito medo que rapidamente... O catalogasse. Logo. E depois já não era outra coisa. Mas sabes que ele vai ler isto
vai ouvir isto. Eu já lhe disse, eu a ele não deixei nada por dizer. Nada. Eu chamei e disse, é isto. É contigo que eu quero fazer a minha vida daqui para a frente. Porque é contigo, sob a condição que tu entenderes. Porque eu tinha posto uma série de condições absurdas, não é? Não quer viver, não quer estar, não quer fazer, não quer família. Aquelas coisas todas que eu meto na cabeça. Sou super independente. Para passar a imagem de super independente, que é o oposto da realidade. Tu és dependente de quê? Eu sou muito dependente das pessoas. As pessoas é que acham que não. Eu sou muito dependente, eu sou muito inseguro. E as pessoas acham que não. Então tu finges todos os dias que és forte. Eu finjo que sou forte, mas as pessoas que me conhecem, aquelas pouquinhas que trabalham comigo assim mais a sério, sabem que eu... Olha, eu vou-te dar um exemplo. Tu fizeste 40 anos. Fui convidado para a tua festa de anos. Estava vestido em casa para ir. Tu não tens noção. Eu não fui. Porque eu não tive coragem de sair de casa e ir à tua festa. Percebes? Porque tu percebes o que é o pânico. Mas tinhas medo de quê? Ainda liguei à Fátima Lopes, que estava no restaurante a almoçar com o Herói e com a Sofia Ribeiro. Ela diz, vem cá, tem, não sei o quê. Eu bloqueei. Cristina, de repente. Há um lado meu que não é... Que é como se fosse... esta coisa que eu às vezes digo, eu adoro estar sozinho em casa, eu adoro dormir sozinho. É tudo mentira. Eu gosto também disso. Mas eu acho muito triste, no domingo, por exemplo, estar sozinho. Eu acho muito cansativo chegar a casa à 00:30 e ter que falar com alguém. Quero silêncio. Absoluto. Mas eu também gosto de dividir com alguém as coisas boas que me acontecem. E ter algum problema e ter alguém ali que diga, olha, tenho este problema. Vamos lá tentar resolvê-lo. Ou pelo menos só ouvir eu já fico contente. Se ouvires eu já fico contente. Tenho esta dúvida. Consegues-me ajudar a resolver isto? E agora achas que eu devo fazer isto ou fazer aquilo? Vamos a uma esplanada. É só isto. Eu só queria, nesta fase da minha vida, um amor como as outras pessoas têm, normal. Eu queria só que alguém me amasse sem imaginar que eu sou o Cláudio Ramos ou que alguém vai olhar porque eu sou o Cláudio Ramos, porque às vezes as pessoas não olham. Nós é que temos na cabeça. E não queria ter medo da pessoa que estivesse comigo que fosse catalogada, é o namorado do Cláudio Ramos, ou é a pessoa que está com o Cláudio Ramos. Porque depois a pessoa não vai ser mais nada, demora muito tempo a ser outra coisa. E eu não me apetecia que isso acontecesse. Mas sabes que isso acontece com a Cristina Ferreira. Contigo acontece muito mais, obviamente, não é? E que isso não vai mudar. Pois não, mas tu és feliz assim, no amor. Não tenho amor. É que eu não sou, sabes? É que tu não tens amor, mas queres, com certeza, Cristina. Todos queremos. Estás a perceber? Esta história de brincarmos à independência é muito bonita durante um período. Mas é que o tempo passa e os domingos são sufocantes. Eu já passei domingos. Eu vou dizer isto porque eu não sei se tu já terás feito a mesma coisa. Acredito que não. Porque estás muito presente com o teu bebê. Mas já passei domingos onde a única coisa que eu queria é que não tivesse sol, que chovesse, porque eu queria dormir, para que ninguém se divertisse, para que não acontecesse nada e o domingo passasse a correr. Porque eu tinha que estar em casa. Porque eu não me sinto bem em lado nenhum. Em nenhum momento deste teu percurso de que falámos até hoje, quiseste morrer? Depois que tive filha, não. Mas houve um momento neste percurso final, mais complicado do final da minha relação, onde eu pensei, não desta, claro, que não, eu não era capaz, eu não ia aguentar. Mas não te imaginaste a fazer coisas? Não. Mas eu pensei, eu não vou aguentar. Eu não tenho força, eu não tenho força para aguentar. Para aguentar o que as pessoas dizem, para aguentar o que eu estou a sentir, eu já não tenho por onde lutar, não consigo, e eu não tenho força. Mas então estás a aprender a amar. Não, eu aprendi a amar agora. Só que desperdicei. Percebes? Porque eu trago a infância, trago aquela história. Eu não quero com isto dizer que a história que vivi não foi uma história boa, atenção. Aprendi muito, cresci muito, 10 anos. Mudei tudo em mim.
Eu mudei até a maneira de vestir. Eu mudei tudo em mim. A maneira de ver a vida, abri-me horizontes, viajei, fiz montes de coisas. Só que se tivesse acabado aos 5 anos, não tinha ficado numa mágoa tão forte. Depois passaram 5 anos onde, se tu és traído e tu te convences, vais aceitar a traição. Porque tu te convences que tens que aceitar a traição para não perderes aquela pessoa. Percebes? E se tu brigas constantemente, ou percebes que já estás a martirizar, e às tantas ficam dentro do teu coração, já fica uma mágoa que pensas assim, isto nunca mais vai sair, isto nunca mais vai sair. E depois a pessoa vai-se embora. E tu pensas, meu Deus do céu, mas era melhor a pessoa estar aqui mesmo a sofrer. Porque aquela pessoa faz-me muita falta. Tu és um homem só? Absolutamente. Eu acho injusto dizê-lo, porque eu tenho uma mãe, uns irmãos maravilhosos, uma filha. Só que sabes o que é que eu sinto e senti este ano também? Que a minha filha tem 14 anos. E a minha filha está a crescer. E antigamente a minha filha pedia muito para eu ir para casa. Eu chegava a sair do programa e ir para a minha casa para buscar a minha filha à escola, porque ela ficava encantada de me ver. E já não fica. Não é assim. E ela agora, quando sai da areia, a imagem que eu tenho este ano da praia é ela sair antigamente, eu vinha-me embora, ela saía com os amiguinhos, com os olhos à minha procura. Não é assim. Ela agora sai, ajeita o cabelo, o biquíni, nada. Eu estou ali, claro que sim, que ela sabe que eu estou ali, eu sou um porto seguro. Mas ela já não anda à minha procura. E tu só queres o quê? Eu só gostava eu gostava muito de voltar agora 3 anos atrás. Se eu voltasse 3 anos atrás, voltava a 2016. Foi um ano maravilhoso, onde eu descobri que eu poderia voltar a amar, que eu poderia ser feliz, que eu poderia ser amado. É que às vezes o problema do amor é que tu achas que não mereces. E é muito difícil as pessoas perceberem, as pessoas que entram na tua vida, que tu quando dizes isto que não queres, que não estás preparado, é porque tu, no fundo, achas que não mereces. Que aquela pessoa que está à tua frente, meu Deus, tão giro, tão culto, fala de tudo, divertido ainda por cima, faz rir. E quer? Não quer. Esta pessoa quer estar aqui para se divertir um tempo, um dia vai-se embora. E depois tu tens que perceber, esta pessoa está encantada pelo Cláudio Ramos, porque o Cláudio é muito diferente. O Cláudio, às vezes em casa, é muito diferente do Cláudio Ramos. Então o que é que as pessoas que te acompanham nunca viram de ti? Olha, por exemplo, eu não vejo revistas em casa. As pessoas acham que estou cheio de revistas em casa. Eu não vejo revistas em casa. Eu não tenho a minha casa bem cheia de cremes. Eu não tenho o meu armário cheio de roupa. E que título davas a esta revista? Contigo? Não sei se é arriscado. Isso é arriscado. O que é o melhor de ti? Onde eu sou realmente bom é na honestidade. Eu sou muito leal. Eu sou, em 2 palavras, uma pessoa leal e grata. Eu não me esqueço nunca de uma coisa que uma pessoa me tenha feito. Em algum momento da vida, às vezes até sem querer, a pessoa ajuda, dá um impulso. Sabes, às vezes até aquela mensagem que as pessoas podem nem imaginar mas que é uma coisa tão boa. Eu sou muito grato a isso. Eu sou uma pessoa muito grata e eu sou muito leal. Eu sou incapaz de trair uma pessoa. Incapaz de trair uma pessoa. É mais forte que eu. Há uma força que me puxa para que não o faça. Eu nunca traí um amigo, eu posso dizê-lo, à boca cheia. Porque não há... A primeira pessoa que acho que pode vir dizer o contrário. Eu nunca traí um amigo. Nunca traí colegas de profissão. E nunca traí namorados. Eu nunca fui para a cama com outra pessoa. Eu nunca flertei com mais ninguém além da pessoa com quem eu estava. Nunca. Nunca. Não sou capaz de o fazer. E eu posso dizer, e digo muitas vezes, que as relações querem-se abertas, e as pessoas vão para a cama com quem querem, e fazem o que querem. Eu posso dizer, eu entendo a vida desta maneira. Eu entendo que dentro de casa e dentro das relações, cada pessoa tem direito a ter a relação como ela entende. Quem sou eu para julgar? Não, nada, é só o que faltava. Eu fui casado com uma mulher, tive uma filha, digo que tenho um namorado, de repente perco outro e fico... Quem sou eu para julgar uma relação dentro de casa? Isso eu não sou. Agora, eu não vou fazer aos outros o que eu não quero que me fizessem a mim. E eu não era capaz de trair. Não me sentia bem.
Não era capaz. Então eu sou, acima de tudo, uma pessoa muito leal. Perco bastante. Perdes porque tu, nos dias de hoje, se não fores hipócrita, ou se tentares ser sempre muito verdadeira, tu vais perder. Não sei se perdes. Sabes quem é a única pessoa a quem eu sempre confirmei ou desmenti coisas? Muito obrigada pelas tuas mensagens. E por isso é que eu também sou tão grato. De verdade. Mesmo. Beijinho.